Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia, Senhor Vice-Presidente do Governo e demais membros do Governo, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados. Há um ano, a quando do último debate sobre o Estado da região, afirmamos neste Parlamento que o cerco imposto à região pelos grandes lobbies privados ligados ao poder económico, que tudo controlam, é o exemplo mais acabado do Estado a que chegou a região autónoma da Madeira. Passado um ano e no final desta legislatura, não obstante o falar grosso do Sr. Presidente do Governo, que iria enfrentar lobbies poderosos, está tudo como dantes no quartel de Abrantes. Continua a obediência cega do Executivo ao poder económico, que lesa gravemente os interesses dos madeirenses, sonegando-lhes dinheiro para o que é essencial, enquanto os donos disto tudo continuam a sugar tudo e a embolsar quantias astronómicas que poderiam ser utilizadas para atalhar a pobreza em que os sucessivos governos do PSD mergulharam a nossa população. É a subserviência perante o Sr. Henriques, que aqui há uns anos lá conseguiu ficar com o negócio das inspeções automóveis, apesar do concurso ter sido ganho por outra empresa, o que pode fazer com que a região, muito provavelmente, tenha que pagar à empresa preterida uma multa de 20 milhões de euros. É o exemplo da escola hoteleira, entregue de mão beijada a um grupo privado que, ao longo destes anos, de acordo com o Tribunal de Contas, praticou uma série de irregularidades, mas que, entre promessas de lhes retirar a concessão, o Governo Regional volta atrás e mantém, outra vez, a gestão entregue à mesma privataria. É a vergonhosa e interminável novela em torno da exploração das operações portuárias, gerida pelos donos da Madeira, que nunca pagaram um cêntimo à região por esta exploração, embolsando lucros fabulosos, enquanto o Governo Regional finge não saber que temos os portos mais caros da Europa, que aumentam o custo de vida na região, prejudicando as pessoas, as empresas e a nossa débil economia. Como se tudo isso não bastasse, e como já denunciamos diversas vezes, o Governo já concessiona até a gestão de algumas instituições que dão apoio a pessoas idosas, por exemplo, ao setor privado. O apoio social aos idosos não pode ser um negócio e deve ficar sob a tutela pública. Ao acabar o seu mandato, o Governo Regional não conseguiu resolver o mais grave problema com que a Madeira se confrontava quando tomou posse: a pobreza que atinge tanta gente. Não falamos apenas dos largos milhares de conterrâneos nossos em risco de pobreza, como vem dizendo o próprio Instituto de Estatística, e como comprova a abundância de apoios a inúmeras associações, casas do povo e outro tipo de agremiações que recebem milhares de euros para gerirem o negócio da pobreza na região. Falamos das crianças, dos jovens e dos desempregados, como falamos de milhares de trabalhadores a quem o salário mínimo é curto para gerir a vida daqueles que, trabalhando tantas horas por dia, recebem misérias. E são muitos. É a precariedade da vida que entra pelos nossos olhos adentro, mas que a maioria finge não ver. Mas falamos, e voltamos a insistir, dos mais pobres dos pobres, que são os idosos. Pessoas que trabalharam uma vida e que desesperam com a solidão que os insuficientes apoios, como é o caso da ajuda domiciliária, não conseguem quebrar. Pessoas a quem, durante esta legislatura, o PSD recusou sempre um complemento de pensão para enganar a pobreza e a fome, a tal fome que o Sr. Vice-Presidente do Governo diz não existir, mas que estas pessoas apenas combatem ainda à mercearia social ou à instituição da caridadezinha que o Sr. Governo ajudou a criar e às quais distribui largos milhares de euros. Podem os senhores dizer que a economia está a crescer há 70 meses e que o desemprego baixou, apesar de termos a segunda taxa de desemprego mais alta do país. Mas as pessoas que nos ouvem e veem, através da rádio, da televisão ou da internet, será que sentem que vivem no cantinho do céu que os senhores apregoam? E os mais de 50% de desempregados que não têm acesso a qualquer tipo de subsídio? Estarão felizes e contentes com o desempenho de um governo que não lhes garante o mínimo para sobreviverem com dignidade? É este o estado da região. Um estado apregoado como sendo o paraíso que apenas os senhores e os poderosos grupos económicos veem. Para o comum dos nossos concidadãos, não passam, infelizmente, de uma miragem. Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados,
Sendo esta a minha última intervenção neste Parlamento e sendo público que não serei candidato nas próximas eleições regionais, queria aproveitar esta oportunidade para agradecer ao Sr. Presidente da Assembleia, ao Sr. Presidente do Governo e demais membros do Executivo, às senhoras deputadas e aos senhores deputados, aos funcionários do Parlamento, às senhoras e os senhores jornalistas, toda a colaboração e bom relacionamento pessoal que, no geral, sempre existiu entre nós. Temos visões diversas da sociedade e perspectivas opostas em tantas questões. Batemo-nos apaixonadamente por elas, como tem de ser. Defendemos as nossas opiniões e posições políticas de forma determinada, convicta e contundente. Mas sinto que tudo isso ocorreu, no essencial, dentro da normalidade parlamentar. Registro com agrado a consideração de Vossas Excelências, que é recíproca. Um bem-aja a todos e a todas, e talvez não seja um adeus, mas apenas um até amanhã, camaradas. O futuro dirá. Muito obrigado.